Nosso mundo conturbado, com tantas perturbações, com tantas preocupações, onde nós iremos encontrar a paz? Pois é justamente isso que nós vamos aprender no nosso devocional diário. Descanso em Deus, é nele que nós encontramos o nosso descanso. O salmista Davi, ele disse: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E vem a resposta logo em seguida: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais uma vez aqui o nosso devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 31 de março de 2025, finalmente finalizando hoje o mês de março, debaixo da graça de Deus. Deus tem nos sustentado até aqui, como disse o Samuel, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mais uma vez, como encontraremos paz em um mundo tão conturbado? Nós sabemos, independente das circunstâncias, independente das situações, em Deus nós encontramos descanso. Dizem que alguns cientistas, eles tentaram, numa sala de UTI, procurar uma maneira dos pacientes, em meio aos bips e em meio às conversas de médico e enfermeiro, procurar um meio de fazer com que os pacientes tivessem um descanso maior. Eles encontraram, claro, mas com muita dificuldade. Eles dormem bem pouco, eles descansam pouco, porque lá no meio daquele caos não tem como se ter descanso. Mas em Deus, independente de onde você estiver, você terá descanso. Porque o nosso Deus, ele é especialista em dar descanso, em dar calmaria. O mundo todo pode estar conturbado, mas em Cristo nós temos paz. Ele mesmo foi quem disse: em mim tem a paz. O mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis paz. Dizem que uma certa irmã, na cidade de Brooklyn, nos Estados Unidos, estavam em plena guerra contra os tráficos. O tráfico estava terrível lá naquela cidade onde aquela irmã morava. Era tiro de um lado, tiro do outro, muitos barulhos de bala rolando por cima das casas e entrava até nas paredes. Mas aquela irmã, quando ela ia deitar, ela dobrava o seu joelho, orava e agradecia a Deus e ia dormir. Uma certa vez, naquela cidade, na rua daquela irmã, muitos tiroteios houve, muitas famílias perderam suas vidas. E procuraram entre os vivos, mas não encontraram a irmã. Chegaram na sua casa, viram que a porta estava trancada, abriram a porta e a nossa irmã estava em pleno sono, como se nada tivesse acontecido. Perguntaram para ela: irmã, você não ouviu o barulho dos tiros? Você não ouviu quanta gritaria? Ela disse: minha irmã, quando eu dobro meu joelho e vou deitar na cama, eu entrego minha vida nas mãos do Senhor. É só nele que nós temos paz e segurança em meio ao caos. E você tem entregue sua vida a Cristo? Como é que está a sua vida? Você tem entregue a Ele? Tem pedido descanso ao Senhor? Pois Ele nos dará descanso. Mas vamos para frente. Hoje nós vamos aprender aí mais uma vez no livro de Juízes, é onde nós estamos lendo. Hoje nós vamos ler Juízes capítulo 12 e capítulo número 11. Capítulo número 11 nós vamos encontrar um homem chamado Jefté. Quem era Jefté? Jefté, ele morava na cidade de Gileade e o seu pai também chamava-se de Gileade. Mas diz a Bíblia que Jefté foi rejeitado pelos seus irmãos porque o seu pai tinha muitas mulheres e Jefté nasceu de um fruto de uma prostituição. Aquela prostituta teve um filho e a Bíblia diz que os seus irmãos, quando viram o filho da prostituta, lançaram Jefté para fora de casa. Jefté, ao sair da sua casa, ele vai embora e a Bíblia diz que ele encontra algumas pessoas. A Bíblia diz que ele encontra um bando de marginal e ele se torna líder daqueles marginais e começam a fazer algumas atrocidades. Mas de repente a Bíblia diz que o rei de Midian, eles começam a lutar contra o povo de Israel, eles trazem uma guerra agora contra o povo de Israel. Ou melhor, os amonitas. E a Bíblia diz que quando os amonitas tentam lutar contra o povo de Israel, os irmãos de Jefté, sabendo que Jefté era um homem valente, diz a Bíblia que ele era valente, mandam chamar Jefté para Jefté guerrear a favor do povo de Israel. E a Bíblia diz que Jefté vem e diz assim: mas vocês não expulsaram a minha pessoa daí, agora como é que vocês vêm me procurar para eu defender vocês? E disseram para Jefté: vem, e se você vencer, você vai ser o nosso líder, você vai ser o nosso chefe. E a Bíblia diz que Jefté vem.
E a primeira coisa que ele faz, ele manda uma carta para o rei dos Amonitas. E a carta dizia o seguinte: por que vocês estão lutando contra o povo de Israel? Qual é o teu objetivo? Por quê? O que vocês têm contra nós? E a Bíblia diz que o rei dos Amonitas manda uma carta. E a carta estava escrito o seguinte: olha, há muitos anos atrás vocês vieram do Egito, saíram de escravo de lá e passaram aqui na nossa cidade, tomaram parte da nossa terra. E é isso que nós queremos. Nós queremos a nossa terra de volta. Devolve a terra para nós e a gente para com essa guerra. Aí a Bíblia diz que em contrapartida, Jefté manda uma outra carta para o rei e diz assim: olha, ora, me diz uma coisa, faz 300 anos que nós estamos aqui nessa terra. E ele começa a fazer um detalhe de como Deus tirou o pessoal do Egito, né? E trouxe pela terra dos Amonitas, trouxe pela terra do Moabita. A gente queria passar e eles não deixavam e guerreavam contra nós. E vocês guerrearam contra nós e nós vencemos e tomamos essa terra. E segundo, Jefté diz para eles, né? E segundo a lei de vocês, o Deus de vocês, que é Camos, quando vocês entram em uma cidade e guerreiam contra aquela cidade e ganham terra daquela cidade, vocês dizem que foi o Deus de vocês, Camós, que deu. Então aqui também foi Deus que nos deu. Então se Deus deu, então junta aí o teu exército e Camós e vem lutar contra nós, né? E a Bíblia diz que Jefté parte para cima. Enfim, Jefté ganha aquela batalha e o povo de Deus mais uma vez é exaltado perante o Senhor. Mas a Bíblia diz que os efraimitas, né, outras tribos aí de Israel, Efraim, eles começaram a discutir com Jefté. Jefté, por que você não chamou a gente para guerrear? Por que você não chamou a gente para luta? Sabe o que nós vamos fazer com você? Nós vamos queimar a tua casa com você dentro. Aí Jefté disse: olha, espera aí, eu chamei vocês, você foi quem não vieram. E começou aquela discussão, enfim, uma briga aí de família, irmãos contra irmão, tribo contra tribo, e nessa luta 43 mil homens morrem. É muito triste, né? O Jefté volta vitorioso da batalha contra os Amonitas e ele havia feito um voto a Deus. E o voto era aquilo: que primeiro vier ao meu encontro em casa, eu te ofereço a Deus como sacrifício. E a Bíblia diz que quando ele chega em casa, a filha dele é que vai ao encontro de Jefté. E ele diz: minha filha, te enganaste, me enganaste, né? Eu fiz um voto ao Senhor. E a filha dele disse: pai, cumpra o voto que o Senhor fez com o Senhor, faça conforme o Senhor. E a Bíblia diz que a filha dele sai de casa e vai chorar 4 meses, porque ela não seria mais dada em casamento, ela seria um tipo de sacrifício. Claro que Deus não aceita o sacrifício humano, então acredita-se que ela foi levada aí ao templo para ser agora uma ajudante lá no templo, né? Não vou dizer sacerdotisa, né? Mas ela foi lá para ser ela foi levada aí ao templo como a Nazireu de Deus. Existia Nazireu feminino? Sim. A Bíblia diz que sim. Mas vamos para frente aí, no livro de Mateus, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo de número 1 ao 26. Aí nós vamos falar um pouco do sábado. A Bíblia diz que num dia de sábado, os discípulos de Jesus e Jesus estavam passando em uma plantação de trigos e os discípulos de Jesus começaram a tirar o trigo e malhar e comer o trigo. E a Bíblia diz que os fariseus que estavam ali, os mestres da lei, começaram a falar com Jesus: olha, os teus discípulos estão colhendo num dia de sábado, o que não é lícito. Aí Jesus começa citando parte das escrituras, né? Porque tem pessoas que a Bíblia Sagrada só serve como chicote para os outros, para ele não. Ele lê textos bíblicos, mas não interpreta para si mesmo. Para os outros são ligeiros em interpretar, né? Mas para si próprio, para alimentar-se da palavra, são poucos. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: vocês nunca leram nas escrituras o que aconteceu quando Davi entra dentro do templo, pega o pão da proposição, que só os sacerdotes poderiam comer. Davi comeu, e não só comeu, mas deu também aos seus discípulos. Vocês não lembram disso? Né? E Jesus começa dizendo: olha, eu sou o Senhor do sábado, né? Eu sou o Senhor até no sábado. Aí a Bíblia diz que passando-se alguns dias, no outro sábado, Jesus vai numa sinagoga, e lá na sinagoga tinha um homem com a mão ressequida, uma mão fina, né? Uma mão atrofiada. E a Bíblia diz que Jesus, os discípulos, os fariseus começaram olhando e dizendo: vamos ver se ele cura no sábado, procurando algo para acusá-lo. Jesus chama aquele homem da mão mirrada até na frente. Aquele homem vem, diz o texto de Lucas, e ele pergunta para o homem, diz assim: filho, é certo
curar no sábado? É certo fazer bem ou mal no sábado? Foi essa a pergunta, né? É certo fazer bem ou mal no sábado? Estende as mãos, e aquele homem estende as mãos, e na hora é curado. Eita, aí os homens ficam nervosos, os homens ficam bravos. Em seguida aí vem a lista dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Tá os nomes deles todos aí, né? Pedro, André, Bartolomeu, Tiago, João, e vai embora por aí, né? São 12 os discípulos escolhidos, e tem um texto que diz assim: e Judas, aquele que eu havia de trair. Em seguida, aí no livro de Lucas, capítulo número 6, Jesus começa a falar ali sobre as bem-aventuranças. Em Mateus é totalmente diferente, mas em Lucas aqui ele começa: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, e começa ali. E uma parte que me chamou a atenção é: ai dos ricos. Eita, isso me chamou a atenção, sabe? Ai dos ricos, né? Porque eles já gozam o seu bem aqui. Hoje eu estava falando de riqueza com um dos nossos jovens da empresa, e a gente batendo papo, a gente conversando, né? E que eu encontrei um vídeo aí na internet, rapidinho a gente termina aqui, e o irmão dizendo assim: olha, encontre na Bíblia um sacerdote ou um pastor rico. Que desafio. E eu fiquei procurando, realmente não tem. Aí alguém diz assim: mas Davi nunca foi pastor, nunca foi sacerdote. Davi era rei. Salomão nunca foi pastor e nunca foi sacerdote. Salomão era rei. Abraão nunca foi pastor e não foi sacerdote. Jó também. Então na Bíblia Sagrada não tem nenhum pastor rico e nem sacerdote rico. Então cuidado com quem você está sendo pastoreado. Mas deixa a riqueza para lá, né? Que é bom também ter dinheiro, né? É bom ter dinheiro. Por isso que o salmista Davi diz assim: Senhor, não me dê a riqueza para que enriquecendo não venha esquecer de ti, também não me dê a pobreza para que empobrecendo venha a roubar, a furtar. Mas dai-me a cada dia a minha porção diária. Eu quero meu pão. Todo dia eu quero acordar e ter o meu pão na mesa. É isso que eu prefiro, dizia o salmista Davi. Aí Jesus termina aqui no texto que nós lemos hoje no nosso devocional, dizendo o seguinte: olha, cuidado, ai de vós, quando os homens tratarem vocês bem, porque fizeram isso também com os falsos profetas. Então, não espere abraço, afagos e beijo quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Um grande abraço a todos, amanhã teremos mais.